Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Com certeza você já ouviu alguém dizer que tem intimidade com Deus. Ah, eu tenho intimidade com Deus. Porém, quando você olha a vida daquela pessoa, você custa acreditar que tal declaração seja verdadeira. Na verdade, intimidade com Deus não é uma questão subjetiva e nem abstrata. Ela é objetiva e concreta. Intimidade com Deus é algo visível. Você não percebe, você vê claramente. Há muitas pessoas dizendo que têm intimidade com Deus, mas você não vê santidade nelas. A Bíblia descreve pessoas que tinham grande intimidade com Deus. Ela fala, por exemplo, de Moisés. Essa música que foi cantada agora fala da experiência de Moisés ante a sarça ardente. Moisés, que quando entrava na tenda do encontro, uma nuvem descia e ficava na entrada da tenda. E lá dentro, Moisés experimentava o que nós nem temos condições de imaginar: a presença de Deus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento de Israel, dos hebreus. Ele a chamava de tenda do encontro. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava, ficavam em pé à entrada de suas tendas, observando Moisés passar e ir até entrar na tenda do encontro dele com Deus. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha, o Deus de Moisés continua sendo o mesmo. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. E diga-se passagem, para pior. Quando o povo, os hebreus, viam a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda, por causa daquela cena espetacular, visível, completamente concreta. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A intimidade de Moisés com Deus era tanta, que quando Moisés recebeu as tábuas da lei das mãos do próprio Deus no Monte Horebe, não mais na tenda do encontro, porque o encontro, a intimidade com Deus não tem a ver com o local, tem a ver com Deus e você. Mas quando Moisés subiu o Monte Horebe, o Monte Sinai, ele subiu naquele monte e recebeu as tábuas da lei, ele não sabia que quando ele saiu da presença de Deus, o seu rosto resplandecia, o seu rosto brilhava. Êxodo 34, verso 29 e 30 diz o seguinte: ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Isso se chama intimidade com Deus. Algo que nós precisamos recuperar. Mas antes desse momento de Moisés, bem antes, quando Moisés não conhecia a Deus, ele não conhecia a Deus e tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio, ao chegar nas montanhas perto de Horebe, conheceu sua esposa, teve filhos e vivia uma vida sossegada. Ele passou 40 anos no Egito, agora ele vai passar 40 anos ali em Horebe.
uma vida tranquila. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Por isso Deus providenciou um encontro especial e inusitado com ele, que faz parte dessa música que foi cantada. Está em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 10. É um texto um pouco grande, mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele. Escuta. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Em hebraico é Moshe, Moshe. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo israelita. Que texto impressionante. Se eu fosse você, eu dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Tem tanta coisa que bonita aqui dentro, sabe? Primeiro porque Moisés ele vê a manifestação da glória de Deus. Ele vê uma coisa especial, um fogo cujas folhas não se queimavam, porque o fogo ele é o resultado da queima da matéria. A matéria dá o fogo até ela se exaurir e acaba o fogo. Mas no caso ali não. O fogo continuava e ele achou aquilo impressionante. Ele diz: vou chegar perto. E quando ele chega perto, o Senhor faz a ele uma observação que vai acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Quando ele entrava na tenda do encontro, ele lembrava de quando o Senhor teve esse encontro com ele. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não era o lugar em si, era a presença de Deus. A presença de Deus é terra santa. Tire as sandálias dos teus pés, porque as sandálias sujas. O Senhor está dizendo para Moisés: é preciso de purificação. Você quer ter intimidade comigo? Você precisa ser puro. Você precisa trabalhar a purificação da sua vida. Você precisa tirar as coisas sujas da sua vida. Outra coisa que eu acho assim muito impressionante, embora não esteja no meu esboço aqui, mas Deus está trazendo para você, para mim, para todos nós, é que Deus diz que, além disso, Ele diz: ouvi o clamor do meu povo. O povo estava lá no Egito 400 anos escravo dos egípcios, mas eles mesmo na escravidão, eles não paravam de clamar a Deus, e Deus estava ouvindo a oração esse tempo todo. Só que Deus esperava o tempo certo para agir, e o tempo certo é quando Deus ia preparar Moisés para isso. Quando Moisés nasceu, houve uma matança de crianças, e Deus preservou a vida de Moisés.
e colocou Moisés, que significa tirado das águas. Pegou Moisés e colocou ele dentro da casa de Faraó. Dentro da casa de Faraó. Então ele ficou aprendendo as duas culturas. Então Deus ouviu o clamor do seu povo. Você que ora pouco, você que não vem nas vigílias, você que ora pouco, escuta. Deus ouve as nossas orações. Você precisa tirar tempo para orar. Você precisa tirar tempo para reunir a sua família para orar. Você tem que tirar tempo junto com a sua igreja para orar. A nossa igreja aqui tem vigília todas as sextas-feiras, às 22 horas. Venha orar. Não fique em casa, porque Deus ouve as nossas orações. Ele vai dizer para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo e resolvi descer para livrá-los. A palavra sarça no hebraico é kirvá. Kirvá, que traduzida é intimidade, mas a raiz de kirvá significa proximidade. Moisés era um homem próximo de Deus. Próximo de Deus. Hoje em dia, as pessoas falam o nome de Deus de forma corriqueira, mas não estão próximas dele. Falam de coisas que não experimentam. Falam de coisas só para justificar a sua própria consciência. Falam de Deus como ele se fosse qualquer coisa. Como ele fosse qualquer pessoa. Como ele fosse qualquer entidade. Não! O Deus que nós servimos é o único Deus que existe. Todos os outros são mentira. O Deus que nós servimos é criador de todo o universo, de todo o mundo. O Deus que nós servimos é Deus El Shaddai. Essa expressão em hebraico significa o Senhor da montanha, como um leão que governa toda a montanha. El Shaddai. Ele é o único. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele estava dizendo para Moisés: eu sou Deus. Por isso que eu me manifestei dessa forma para você. E agora eu vou me manifestar de forma poderosa. Eu quero usar a sua vida. Os últimos 40 anos de Moisés, ele é usado no serviço do Senhor. 40 anos numa vida dúbia. Inclusive se tornou um criminoso nesses primeiros 40 anos. Nos segundos grupo de 40 anos, ele pastoreou o rebanho de Jetro, viveu uma vida comum. Mas no finalzinho da sua vida, ele é usado por Deus com poder. Intimidade é estar próximo de Deus, e Moisés era alguém próximo. Tiago, irmão de Jesus, disse em Tiago 4, verso 8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Me diga se esse texto não está completamente correlacionado com a experiência de Moisés na sarça ardente. O coração de Moisés estava dividido. Deus faz com que o coração dele se torne focado numa direção só. Os pés dele estavam sujos, mas não era só os pés que estavam sujos, ele era um criminoso, um assassino. Deus queria limpar isso tudo, purificar o coração de Moisés. E aí Moisés agora se aproxima de Deus. E ele gosta de se aproximar de Deus. E ele não quer mais se afastar de perto de Deus. A palavra hebraica para sarça, usado nesses textos, é senerre. Senerre, que indica um arbusto espinhoso. Olhando para aquele arbusto espinhoso pegando fogo, Moisés percebeu o quanto Deus estava próximo dele. Há muitas pessoas que acham que estão próximos de Deus. Deixa eu repetir isso mais de 2, 3 vezes. Há muitas pessoas que pensam, que acham que estão próximos de Deus. Elas cantam de Deus, elas falam, usam o nome de Deus. Elas usam o nome de Deus até despropositadamente, de uma forma vulgar. Usam o nome de Deus. Só para você ter uma ideia sobre isso, o Brasil se considera um país cristão. Escuta isso. O IBGE diz, no censo passado, agora 2022,
que no Brasil tem 212 milhões e 600 mil habitantes. Uma pesquisa do Datafolha, publicada em dezembro de 2020, pelo jornal A Folha de São Paulo, apontou que 50% dos brasileiros são católicos e 31% são evangélicos e 10% são de outras religiões ou não têm religiões. O Brasil tem mais igrejas assim, um local, igreja, não pessoas, igrejas, mais igrejas do que o total somado de escolas e de postos de saúde. O que isso significa? 81% dos brasileiros são cristãos, pelo menos desde 2020. Nesta nação que se diz cristã, o índice de criminalidade está aumentando cada vez mais. Me explique isso. 81% dos brasileiros dizem que são cristãos, mas a criminalidade aumenta, a safadeza aumenta, um monte de coisa ruim aumenta. Fora o fato do STF estar soltando bandido a toda hora, e fica aqui o meu repúdio a essa atitude do STF, soltando bandido e prendendo senhoras com Bíblia na mão. Os valores desta nação que deveriam ser cristãos despencaram do nível que estavam para níveis vergonhosos. Nos últimos 40 anos, conceitos como integridade, honestidade, sinceridade, liberdade e verdade estão desaparecendo ou sofrendo os maiores golpes inimagináveis. Os cristãos precisam enxergar de forma espiritual o que está acontecendo, ou então se declararem não cristãos. Por exemplo, a ideologia de gênero não é uma guerra ideológica, nem é uma guerra política, e você vai compreender isso essa noite. É uma guerra espiritual. A ideia é que Deus errou, colocando almas certas em corpos errados. A pessoa disse: eu não me vejo mais como homem. Isso é dizer que Deus errou, que a composição genética dela, XY, está errada, que Deus cometeu uma falha. Não é uma questão ideológica só, não é uma questão política, é uma questão espiritual, é uma guerra espiritual. Eles estão querendo dizer que Deus errou. Na verdade, isto é uma desconstrução da identidade masculina e a destruição da identidade feminina, criadas por Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e depois do homem criou a mulher. Isto é tão sério, a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade é tão sério, que já tomou contornos inacreditáveis, como por exemplo as transespécies. Transespécies, para você que não sabe, são aquelas pessoas que não se consideram, não se sentem, não se identificam como seres humanos, mas sim como animais, coisas ou seres mitológicos. Vai dizer para mim que isso é uma guerra ideológica, que nós estamos lutando contra grupos ativistas do nosso país? Não é. É uma guerra espiritual. O cristão, que é cristão de verdade, que se considera cristão de verdade, precisa ver o que de espiritual está acontecendo. Por exemplo, a tentativa de destruição da figura masculina pelos movimentos políticos ativistas, como o feminismo, tem objetivo não de valorizar a mulher. Escuta isso, mulheres. Tem nada a ver com a valorização das mulheres, mas principalmente desconstruir um valor
cristão importantíssimo, que é a paternidade, que só pode vir pelo homem. A ideia do movimento feminista é destruir a figura do homem como pai, porque está comprovado cientificamente que a feminilidade da menina e a masculinidade do menino são estabelecidos pela boa paternidade do pai. Se eu destruo o homem, como o feminismo está fazendo, se eu destruo a pessoa, o gênero, como a ideologia do gênero está fazendo, eu acabo com a figura mais importante para a construção do caráter dos filhos. Eu não estou jogando conversa fora, não. Eu botei um outdoor aqui dizendo: parabéns, pais, porque a sua boa paternidade firma a feminilidade da menina, a masculinidade. Sabe o que o Ministério Público da nossa cidade fez? Fica aqui o meu repúdio para o Ministério Público. O que ele fez? Pegou esse outdoor e disse que eu descumpri a liminar daquele outro outdoor que está na justiça. O que esse outdoor tem a ver com isso? Nada. Mas sabe o que nós estamos mexendo? Nós estamos mexendo no vespeiro. Nós estamos mexendo na casa de Satanás. E por isso o diabo, ele se levanta. Olha, vou repetir. A feminilidade da menina e a masculinidade do menino são estabelecidos pela boa paternidade do pai. A mãe acolhe. Mãe, você não é sem importância. A mãe, ela acolhe, mas o pai é que define o caráter da menina, que o vê como um príncipe, e o menino que o vê como um herói. Isso é que é importante na boa paternidade. E por que querem destruir o homem e sua paternidade? Pastor, mas o senhor já falou disso. Não, eu não falei tudo. Porque a paternidade do homem, ela é o substrato da paternidade de Deus. Tendo o homem, colocado o homem como sacerdote do lar. Tanto é que a oração modelo de Jesus diz o quê? Pai nosso que estás no céu. Toda essa desconstrução está em plena execução no nosso país cristão. 81% de cristãos, quando não pela permissão deles, aos aplausos de muitas pessoas que se dizem cristãos. Estamos vivendo uma época de confusão no que diz respeito aos conceitos, uma época de troca de valores e de seus significados. O certo está sendo considerado como errado por uma grande parcela da sociedade cristã, e o errado está sendo considerado certo. Não podemos aceitar pacificamente a troca destes valores e nem a confusão dos conceitos que mudará as mentes das próximas gerações. Os pecados descritos na Bíblia continuam sendo pecados, independentemente das críticas ou das ameaças que o cristianismo sofra. O pecado vai continuar sendo pecado. Por isso, a maioria dos cristãos no Brasil não são de fato cristãos, mas apenas religiosos que se chamam cristãos, sem nenhuma proximidade com Deus, nenhuma. Sempre pergunto, quando eu entro nesses embates, que parece que a gente sai um pouco do veio da igreja, né? Para muitos, o pastor está pregando sobre isso, por que está pregando isso? Por que ele não prega paz e amor? Não, mas escuta, eu sempre me pergunto, quando sou questionado, por que João Batista perdeu a cabeça? Por que João Batista perdeu a cabeça?
Não foi porque ele estava evangelizando na esquina, nem porque estava orando pelas pessoas, não. Ele foi decapitado porque não aceitava que Herodes Antipas tivesse uma relação sexual com a sua própria cunhada Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. João Batista sabia disso. Filipe viajava e Herodes Antipas tinha relações com a sua cunhada, e João Batista protestava. Com certeza devia ter alguns cristãos lá dizendo: ô João, por que você está fazendo isso? Não é a sua função. A nossa função, irmãos, é sustentar os valores cristãos. Essa é a nossa missão. Não é só fazer atividades religiosas dentro da igreja, programas religiosos dentro da igreja. Nós temos que viver e defender os valores cristãos. A intimidade de João Batista com Deus era tanta que ele não se conformava com o errado. E é disso que estamos falando. A intimidade com Deus, ou o desejo de se tornar íntimo de Deus, tem um preço, e o preço é a santidade. Quem se diz cristão precisa buscar a santidade. Essa busca, ela é perfeitamente justificável, já que em Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você entendeu o que eu li aqui, diga amém. Sem santidade você não verá a Deus. Se você acha que você pode acolher no seu coração um pecado, que você pode esconder dentro de você algum pecado, eu quero dizer para você o seguinte: santidade não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Santidade não é um tema horizontal, é um tema vertical. E Deus, Ele conhece a sua mente, Deus conhece o seu coração. E a pessoa que é de fato um cristão, à semelhança de Cristo, à semelhança de João Batista, à semelhança de Moisés, ele vai se sacrificar para obter a santidade. Ele vai pagar o preço para ser santo, porque ele sabe que sem santidade ele não verá a Deus. E como o próprio Cristo disse que quem comigo não ajunta espalha, né? Quem comigo não ajunta espalha. Como é que é a primeira frase mesmo? Tem uma parte primeiro aí disso aí. Eu falei só a segunda parte. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Então, se você não vai ver a Deus, você vai ver quem? Deixa isso para lá. Isso é só para sua mente. Só para sua mente. Se este texto não te preocupa, volta lá no texto. Se esse texto aí de Hebreus não te preocupa, busquem a paz. Vamos ler? Busquem a paz com todos e a santificação. Se esse texto não te preocupa, significa duas coisas. Primeiro, você não tem temor de Deus. Você não tem temor de Deus. Eu quero fazer uma votação. Liga as luzes, por favor. Eu quero fazer uma votação bem democrática. Quem acha... Não, deixa o texto lá. Deixa o texto, por favor. Quem acha que ali aquela frase, sem a qual ninguém vê, sem santidade ninguém verá o Senhor, é uma declaração verdadeira? Levante a mão. Quem acha que é verdadeira? Pois é. Pode pagar a luz. Você não pode desconsiderar isso. Você tem que ter temor disso. Se há uma coisa que você tem que colocar em prática agora, é a santidade. Se você diz que é cristão. Santidade. Santidade. A palavra santidade precisa ser entendida. Muitas pessoas não compreendem. Santo
Quando a Bíblia diz santo, ela está dizendo alguém separado do mundo para servir a Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador se tornam pessoas santas, separadas do mundo para servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz os santos da igreja tal, os santos, está chamando os crentes de santos. No santo não tem nada a ver com perfeição. Santidade é a busca da perfeição, não é a perfeição. Ninguém se torna perfeito aqui nesse mundo. Não há ninguém melhor do que o outro aqui. Todos nós estamos na jornada para o céu. Nós somos salvos pela graça quando recebemos a Jesus como Salvador, e depois nós vamos dando a nossa caminhada de santificação. Uma coisa que demora mais para me deixar, outra coisa que demora mais para me libertar daquilo. Tem alguém que tem problema com cigarro, vai demorar um pouquinho mais, mas ele já é salvo. O cara está fumando e já é salvo, porque quem conhece o coração dele é Deus. Quem é que vai dizer que o cara não é salvo? Quem é que vai dizer que aquele bandido que estava lá do lado de Jesus, que Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quem me diz que ele não era um alcoólatra? Quem me diz que ele não era um traficante? Quem me diz que ele não era um homicida? Ele disse, nós estamos aqui porque merecemos. Então ele mesmo reconhecia que a morte lhe cabia. E ao fato dele dizer que cria no Senhor, disse, você não temes a Deus estando na mesma condenação? Olhou para Jesus todo dilacerado daquela forma e reconheceu a divindade de Jesus. Depois ele disse, nós estamos aqui porque merecemos. Reconheceu os seus pecados, estava arrependido dele. E depois disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele assim, não vou poder te salvar agora não, você vai ter que descer da cruz, vai ter que repor, você vai ter que consertar tudo aquilo que você fez de errado. Não! A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você é salvo quando você crê, e o Senhor sabe que você creu de verdade. O Senhor sabe se você é religioso ou se é cristão. Por isso que a palavra de Deus, ela vai completamente contra as estatísticas do Brasil. A palavra de Deus diz assim, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Estreito e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos vão por ele. 81% é mais. Não, sabe por quê? Porque Deus sabe quem é cristão, quem nasceu de novo. Mesmo que você tenha falhas, que ainda você está no processo de santificação. O processo de santificação é a nossa caminhada. A gente crê em Deus, a gente precisa de Deus, então a gente vai, pede perdão por uma coisa, comete outra, pede perdão. Eu tenho um coração temente a Deus, então eu vou pedindo perdão a Deus. Às vezes dou 3 passos para trás, escorrego, dei 3 passos, vou para frente, mas eu sou salvo. Eu estou na luta contra o pecado. Por isso que determinados crentes que acham que é melhor do que os crentes novos convertidos, começa agora, talvez nem sejam crentes. Você tem que ter... Cadê o texto, filho? Deixa o texto ali. Você quer ser mandado embora? Eu vou te demitir, hein? Ali, ó. Sem a qual ninguém verá o Senhor, irmão. Isso é muito sério. Deus te trouxe aqui, olha como é que a igreja está cheia. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Você precisa buscar a santidade. E segundo, você não verá Deus na eternidade. São 2 coisas importantes. Você não tem temor. Se você não pratica isso, você não teme a Deus. E segundo, você não verá a Deus. Você pode falar que é salvo, você pode falar que você fez um monte de coisa, que deu um monte de coisa, que ajudou o pobre, que fez isso, mas você não é um salvo. Lá em João capítulo 3 há um episódio do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um líder da sinagoga, e ele foi de noite ver Jesus.
O texto não diz, mas eu tenho quase certeza de que ele foi com capuz para ninguém reconhecê-lo, porque ele era o líder da sinagoga. Ele foi de noite, estava escuro, para encontrar com Jesus. Quando chegou lá em Jesus, ele tira a capota dele e vira para Jesus e começa a declarar palavras religiosas a Jesus. Ó Jesus, eu sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Jesus cortou aquele papo barato, aquele papo fuleiro. Jesus corta aquilo e diz assim: ó, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não tem meio termo, como muitos querem que a igreja seja hoje, um meio termo, não pregar determinadas verdades. Jesus nunca usou o meio termo. Ele sempre diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ele disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Mas pastor, eu sou salvo. Tem gente que fala assim para mim: não busca a santidade, e fala: pastor, mas eu sou salvo. Mas sabe o que pode acontecer com a palavra salvo? Ela pode se tornar uma palavra igual a cristão. Eu sou cristão, mas não é. Eu sou salvo, mas não é. Então, o que tenho que fazer para ter intimidade com Deus? Quero ir terminando esta mensagem. Talvez a sua pergunta: pastor, tá bom, o senhor já bateu bastante. Agora, o que eu tenho que fazer para ter intimidade com Deus? Primeiro, urgentemente se aproxime mais de Deus, porque esse é o significado da palavra intimidade. Se aproximar de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Eu tenho compromisso de ler a Bíblia e de orar sempre. Eu não vou ouvir a Bíblia só algumas vezes. Eu vou ter um compromisso. Ela não gosta que eu dê esse exemplo não, mas a minha filha mais velha, Thaís, fez ontem 22 anos. Fui almoçar com ela, foi muito legal. A Thaís, quando eu vou na casa dela, e eu chego lá e ela está na devocional dela, não tem jeito, eu não posso atrapalhar. Ela está lá com um caderno, a Bíblia e um comentário. E ela começa a ler o comentário e vai fazendo um resumo para que ela decore todo o dia. Sabe quanto tempo eu tive que esperar? 40 minutos. Proximidade de Deus não é ler um versículo, não é fazer a oração que geralmente a gente faz no almoço: passe mal ou passe bem, em nome de Jesus, amém. Não. Intimidade é você sentir Deus através da palavra, orar, sentir que Deus está te ouvindo. Você precisa se aproximar de Deus. Segundo, deixar de ser religioso e ser crente. Para de ser religioso. Para de ficar tentando mostrar para você que você é religioso. Você não precisa dizer para ninguém que você é religioso. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é crente. As pessoas precisam perceber a santidade em você. Na verdade, a palavra percepção está errada aqui. Eles precisam ver em você a santidade. Moisés, quando saiu da presença ali, quando ele recebeu as tábuas da lei, não sabia que o rosto dele brilhava. Então ele não usava aquilo ali como subterfúgio. Tá vendo? Tá vendo como é que eu sou santo? Não, ele nem sabia. O que brilha na sua vida que você nem sabe e que as pessoas observam você como uma pessoa que tem intimidade com Deus? O que é que brilha? Terceiro, esse é o mais difícil.
Presta atenção. Estar disposto a pagar o preço de ser cancelado nas redes sociais, criticado, zoado, ferido, envergonhado e até ser morto por aquilo que acredita, por aquilo que você acredita, Jesus.